Vamos a mais uma aula do nosso curso de Quântica. Então, agora nós vamos falar sobre medidas observáveis e o princípio de incerteza. E começamos com uma definição de Paul Dirac, que diz basicamente o seguinte, né? Uma observação de Paul Dirac. Uma medida sempre faz com que um sistema seja jump into significa ele seja levado, ele seja jogado, né, para um dos autovalores da variável dinâmica que está sendo medida, né? Então, como interpretar essas palavras de Dirac? Que antes de efetuar a medida da grandeza física A, o sistema está num estado qualquer, que a gente pode então escrever, a gente já viu, a gente pode escrever na base formada pelos autovetores da grandeza física A, dessa forma. Quando uma medida é feita, o que é que vai acontecer? Se eu faço uma medida da grandeza física A, eu vou obter um dos possíveis valores de A, que são os autovalores de A. Então, ao medir e obter um autovalor de A, imediatamente o sistema físico passa a estar no autoestado de A, que corresponde àquela medida feita, né? Então, o que Dirac quis dizer para a gente é que quando a gente faz uma medida, no fundo a gente pega o estado que a gente às vezes não tem nenhuma informação sobre ele, e ao medir a gente transforma o estado agora num autoestado da grandeza física medida. E qual autoestado? Aquele correspondente ao valor da grandeza física que nós medimos. Então, se a gente usa o exemplo do experimento de Stern-Gerlach, quando os átomos de prata que saem do forno com uma orientação aleatória dos spins, e eles atravessam o primeiro arranjo, ou um arranjo de Stern-Gerlach, imediatamente eles são separados em dois grupos, um com autoestado mais e outro com autoestado menos em relação à direção do campo magnético, né? O que significa que se eu seleciono o canal mais, por exemplo, eu estou selecionando e eu oriento o campo na direção Z, eu estou selecionando os estados que seria o ket mais. E se eu pego os estados que estão na outra direção, eu estou selecionando os estados menos. Então, executar uma medida significa mudar o estado do sistema para um dos altos estados da grandeza medida, né? Então, a gente, num estado genérico alfa, né? Quando a gente mede, a gente altera o estado do sistema, e como a gente agora conhece uma informação sobre o sistema, que é o fato de que ao medir a grandeza eu obtive um determinado valor, imediatamente eu posso dizer que agora aquele estado está num dos autoestados ou autovetores do operador A. A única exceção é quando o sistema já está em um autoestado do operador A, ou seja, antes de fazer a medida ele já estava, por exemplo, no estado A'. Quando eu executo a medida, eu vou obter A'. E agora aqui é interessante, porque aqui eu obtenho A' com 100% de probabilidade, né? Ou seja, se ele já estava no autoestado ket A' da grandeza física A, ao medir a grandeza física A, com certeza eu vou obter o autovalor A'. Essa é, então, uma interpretação interessante. E aí, novamente, o exemplo do experimento de Stern-Gerlach das primeiras aulas, a gente pode usar aqui, né? Após atravessar o primeiro se a gente faz aquele experimento com várias regiões de campo magnético, ou vários arranjos de Stern-Gerlach, como a gente fala, né? Ao atravessar o primeiro, né? E se eu coloco ele na direção Z, eu já seleciono um dos estados, né? A segunda medida de SZ, então, ou seja, se eu coloco um segundo arranjo, uma segunda região de campo magnético para provar, né, também na direção Z, eu vou obter ou mais H cortado sobre 2 ou menos AH cortado sobre 2, a depender de qual foi o canal que eu escolhi, né, no primeiro arranjo, tá? Então essa que é a ideia. Porém, antes de executar a medida, ou seja, quando o estado do sistema era alfa, a gente não sabia, ou seja, os átomos que saíam do forno, a gente não sabia. Por isso é que eu vou ter
proporções iguais, digamos assim, né? Ou, dito de outra forma, qual será a probabilidade de obter um alto valor A' de A ao se executar uma medida da grandeza física A? No formalismo da mecânica quântica, essa probabilidade é um postulado e nós postulamos que essa probabilidade de obter a grandeza física, o alto valor A', é o módulo ao quadrado do produto escalar de alfa do vetor, do estado, né, do vetor no espaço que representa o estado do sistema, com o alto vetor correspondente ao alto valor A'. Né? É o módulo ao quadrado do produto interno, né? Desde que alfa seja normalizado. Então eu estou imaginando aqui que tanto os quetes A' quanto o alto vetor, o vetor, aliás, estado, né, do sistema, eles eram normalizados. Se não for, não tem problema, eu divido pelo módulo de alfa ao quadrado aqui e aí eu tenho a probabilidade correta. Né? Se falamos em probabilidade, isso significa que não é possível saber ao certo o que vai acontecer com uma medida. Na verdade, a única certeza que a gente tem é que se eu tenho um estado desconhecido e eu vou medir uma grandeza física A, eu vou obter um dos possíveis autovalores. Essa é a única certeza, qualquer um deles. Né? Ou seja, no domínio da mecânica quântica, as previsões fazem sentido se tratamos de uma coleção de medidas, todas em sistemas idênticos, todos no estado inicial alfa. Então, é aquela ideia de eu tenho átomos de prata que saem mais ou menos com a mesma condição, né? Foram produzidos todos no mesmo forno, não tem motivo para eles saírem em condições diferentes. Né? Após eu fazer uma medida, aí sim, aqueles que eu medi, eu modifiquei. Isso é interessante. Então, medir significa interferir no sistema. Né? Esse conjunto de sistemas, todos preparados da mesma forma, é chamado ensemble puro. Né? E, novamente, o exemplo do experimento de Stern-Gerlach é útil. O feixe de átomos que emergem de um dos canais de um dispositivo de Stern-Gerlach, se a gente bloqueia o feixe que sairia pelo outro lado, né, é um exemplo de um ensemble puro, já que todos os átomos de prata estarão no estado, por exemplo, SZ+. Né? Se a gente coloca o arranjo de campo magnético na direção Z e seleciona o canal positivo. A gente vai voltar um pouquinho, vai voltar a isso mais tarde, ainda nesse capítulo. Bom, então, relembrando, a probabilidade da gente obter um alto valor A' depende do módulo ao quadrado do produto escalar do alto vetor A' pelo vetor estado do sistema. A interpretação probabilística para o módulo ao quadrado do produto interno, que é, na verdade, a proposta original de Bohr, ela não pode ser provada porque é um dos postulados. Então, postulado, toda teoria tem um conjunto de postulados e a teoria ela é construída em cima desses postulados. Então, ele é um postulado da mecânica quântica. Mas a gente pode ver que ele é plausível. Por exemplo, se o sistema está no estado A', uma nova medida de A produzirá, né, está no ket A', se eu faço uma medida de A, eu vou ter o alto valor A' com probabilidade 1. Né? Se os Então, a interpretação probabilística está certa, ou seja, 100% de probabilidade. A probabilidade de obter A duas linhas quando o estado é A', ou seja, quando o estado inicial é o ket A', se eu pergunto qual é a probabilidade de obter o alto valor A duas linhas associado a um outro alto vetor, é 0, porque os autovetores de A, né, são ortogonais, o que significa que o produto escalar deles é 0 ou eles são mutuamente excludentes e são linearmente independentes, em linguagem de espaços vetoriais. A probabilidade de um valor ser obtido deve ser um número positivo, né? E isso já é satisfeito porque o produto escalar módulo ao quadrado do produto escalar, o produto escalar em si pode dar um número complexo, mas módulo ao quadrado vai dar sempre um número maior ou igual a 0. E a probabilidade de se obter um alto valor qualquer de A, quando se mede A, deve ser 1, né? Ou seja, eu tenho um estado alfa, eu pergunto, eu vou medir a grandeza física A nesse sistema desconhecido. Qual é a probabilidade de, ao medir, obter um dos altovalores? É 100%.
né? É 1. Por quê? Porque seria o produto escalar de alfa com alfa, né? E aí a gente fica com a soma de A' ao quadrado, a soma em cima de todos os A' do módulo de A', do produto escalar, módulo de A' alfa ao quadrado, que é igual a 1 se o vetor estado original alfa, ele é normalizado. Se não, lembrando, a gente sempre pode normalizar. O valor esperado para uma determinada grandeza física de um estado alfa qualquer é postulado, é um outro postulado, né? Então, se eu pergunto qual será o valor esperado, ou, em outras palavras, qual seria o valor médio, né, de uma grandeza física qualquer se eu meço em cima de um estado qualquer. Isso aqui, o postulado isso aqui é o valor médio, é esse produto, é o Bra alfa, o operador que representa a grandeza física, o ket alfa. Novamente, essa expressão é um postulado da mecânica quântica. Mas a gente pode ver que está de acordo com a nossa noção de média estatística, né? Por quê? Vamos substituir aqui nessa expressão de cima, né? Estou calculando o valor médio de A, e essa notação aqui significa valor médio de A em cima do estado alfa. Né? Eu vou, já que A é um operador hermitiano e forma uma base no espaço vetorial, eu vou escrever tanto o Bra quanto o ket na base formada pelos autovetores de A e substituir nessa expressão. Né? Então, tá aqui, né? Pego o ket alfa, a expansão em termos dos autovetores de A, e vou substituir nessa expressão. O que a gente obtém? Então, vamos lá. Do lado de cá é o Bra, né? Então, a alfa A substituo esse lado, né? O lado do ket, né? Esse lado de cá. Então, tá aqui no lugar do ket alfa, tá aqui o seu valor. Aí a gente, como é tudo produto válido, a gente usa o axioma da associatividade. A gente pode ler, então, dessa forma. E aí, a gente lembra que o operador A agindo sobre um autovetor vai dar o autovalor vezes o autovetor. Não é isso? Então, a gente obtém essa expressão. E aí, lembrando que esse aqui é o complexo conjugado desse, né, transposto ou contrário, né, a gente vai obter, então, que o valor esperado de A é a somatória em A' dos valores vezes o módulo ao quadrado das projeções, né, do vetor alfa na direção dos vetores de base. Ou seja, as probabilidades de obter cada um dos autovetores, dos autovalores. Então, como é que fica o valor médio da grandeza física A? É o possível valor para a grandeza A, vezes a probabilidade de eu obter a linha, né? Então, um possível valor para a grandeza física A linha. Qual é a probabilidade de eu obter a linha? Módulo ao quadrado desse produto interno. E aí eu somo sobre todos os possíveis A'. Então, isso é a média, né? Isso é a ideia de valor médio. E aí é importante a gente não confundir os conceitos de valor esperado com autovalores de uma grandeza física. O valor esperado ele pode ser um número real qualquer. Por quê? Porque vai depender, se a gente olhar essa expressão, vai depender de quem é o estado alfa, quem é o ket alfa. E isso define quais são as componentes de alfa na direção dos diferentes autovalores, portanto, define as probabilidades de obter um determinado autovalor à linha quando a gente faz a medida, né? Então, esse número aqui pode ser qualquer coisa. Né? Já o autovalor, por outro lado, não. Ele tem valores bem definidos. Ele é um conjunto de autovalores que são aqueles números que satisfazem a equação de autovalores e autovetores da grandeza física. Novamente, se a gente usa o exemplo do experimento de Stern-Gerlach, o valor esperado para SZ do feixe de átomos de prata que emergem do forno, ele pode ser qualquer valor real entre mais H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2. Então, assim, se antes de fazer a medida, né, se eu pego só o feixe de átomos de prata saindo do forno e pergunto qual será o valor médio da componente Z do spin, é um número qualquer entre mais H cortado e menos H cortado sobre 2. Né?
Já os autovalores possíveis para SZ, ou seja, ao executar uma medida, qual é o valor que eu vou obter, aí é outra coisa. Tá? Aí eu vou obter ou mais h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2, que são os dois possíveis valores para essa grandeza física. Então, o processo de medida de uma grandeza física na mecânica quântica, ele pode ser melhor entendido se a gente introduz o conceito de filtragem ou de medição seletiva. Né? Usando o exemplo do experimento Stern-Gerlach, a gente pode dizer que após o feixe atravessar a primeira região de campo magnético, e se a gente bloqueia, né? Então vou imaginar aqui a direção Z, aqui tem o feixe de átomos, se eu bloqueio, se eu uso só um dos feixes e bloqueio o outro, no fundo a gente está filtrando o feixe inicial e selecionando somente, né, então por isso que é uma medição seletiva, selecionando somente aqueles átomos que têm spin mais H cortado sobre 2. Por exemplo, se eu pegar outro canal, seria menos H cortado sobre 2. A filtragem seleciona, então, um ensemble puro apenas com o estado ket A', que tem valor bem definido, A' da grandeza física A, e descarta todos os outros possíveis estados. É por isso que a gente chama filtragem ou medição seletiva. Tá? Então, quando a gente tem um conjunto de estados preparados, todos do mesmo jeito, num estado qualquer, e eu passo todos eles por um processo de medida, e eu seleciono, falar somente os que têm alto valor tal, eu estou fazendo uma filtragem e uma medição seletiva. Esse processo de filtragem dos estados ou de medição seletiva da grandeza A pode ser melhor, pode ser representado matematicamente por o quê? Pela projeção, né? Ou seja, basicamente eu aplico o operador projeção em cima do estado alfa qualquer. Então, ao medir, eu estou projetando o estado alfa na direção de A'. E aí, quantos por cento sobra do meu feixe? Ora, vai sobrar esse valor aqui, módulo ao quadrado desse valor, né? E o operador lambda maiúsculo aqui de A', a gente já viu, é o operador projeção na direção do vetor da base A'. E isso significa, então, projetar o estado alfa na direção do autovetor A'. Muito bem. Vamos usar o exemplo do sistema de spin meio de novo, tá? Por isso que foi interessante a gente olhar o experimento Stern-Gerlach, para ilustrar algumas das ferramentas do formalismo da mecânica quântica e mostrar que com essa ferramenta a gente já consegue interpretar parte dos nossos experimentos e, mais ainda, consegue avançar numa descrição dos diferentes estados físicos do sistema. Por exemplo, vamos usar essa configuração aqui que a gente montou, né, na aula. Né? Uma hora lá a gente escolheu uma configuração parecida com essa. Eu vou começar, são duas regiões de campo magnético, eu estou chamando aqui dois arranjos de Stern-Gerlach, um orientado na direção X e o outro orientado, o primeiro na direção X e o segundo na direção Z. De forma que o primeiro vai filtrar os estados SX+. Então, estou supondo que eu vou pegar somente os estados SX+. Né? Então, o que sai por esse canal aqui vai entrar no segundo arranjo de Stern-Gerlach, são os estados SX+, representados pelo ket SX+. E, ao passar pelo segundo arranjo, agora orientado na direção Z, de novo, vou supor que eu escolho a direção positiva. Então, após esse segundo arranjo de Stern-Gerlach, eu tenho, então, os átomos aqui agora, todos vão estar no estado SZ+, ou só o ket+, né? Por simplicidade, nós estamos usando isso. E o resultado que a gente viu lá no experimento é que, ao atravessar primeiro o arranjo aqui, eu tenho 50%, 50% da direção mais ou direção menos, orientação mais ou menos na direção X, no eixo X, e em seguida, como esse segundo arranjo de Stern-Gerlach ele é na direção Z, de novo 50%.
tá? Muito bem. O resultado, então, do experimento diz que o feixe filtrado, ou seja, após atravessar, então, o feixe que está saindo aqui, ó, ele produz 50% para cada um dos estados, ou CAT+, ou CAT-, SZ+, vou abreviar por CAT+, ou CAT-, tá? Em outras palavras, a probabilidade do autoestado mais, ou do autovetor mais, ser obtido quando a gente mede SZ é meio, ou 50%. E idem para o estado menos, tá? Então, a medida aqui, ou da orientação positiva no eixo Z, ou da orientação negativa, é 50% para cada um. Então, na linguagem da mecânica quântica, o que é que significa? Que o módulo ao quadrado do produto escalar, né, dos autovetores, mais, menos, com SX+, que está fazendo o papel do nosso estado alfa, né? Quem está fazendo o papel do estado alfa agora, desconhecido na direção Z, é o estado filtrado aqui já na direção X, né? Então, o produto escalar ou do CAT, do Bra+, ou do Bra-, com o SX+, módulo ao quadrado é meio. E a gente pode, então, sem perda de generalidade, dizer que o módulo disso aqui é 1 sobre raiz de 2, né? Usando o fato de que a probabilidade é módulo ao quadrado do produto escalar. Beleza? Se a gente usa o fato de que os autovetores de SZ formam uma base no espaço, a gente pode expandir o estado filtrado SX+, nessa base, né? Então, os autovetores, os CATs mais e menos autovetores de SZ, é uma base. Então, eu vou escrever o SX+, como um C+, vezes o autovetor mais o C- vezes o autovetor menos. De forma que, se eu faço o produto escalar do Bra+ pelo SX+, eu obtenho o C+. Né? A componente X aqui é exatamente a projeção, né? É o produto escalar. E o C- é o menos, o Bra menos SX+. Né? Como o módulo dos dois, tanto do C+, quanto do C-, tem que ser 1 sobre raiz de 2, sem perda de generalidade, a gente pode considerar, então, que a diferença entre os dois coeficientes da expansão, os dois têm que ter módulo 1 sobre raiz de 2. Então, o máximo que eles podem ter de diferença é uma fase. E eles têm módulos iguais, né? Então, a gente pode escolher, por exemplo, que o C+ é 1 sobre raiz de 2 e o C-, 1 sobre raiz de 2 é elevado aí ΔI, que é uma certa fase. De forma que já permite a gente escrever que o autovetor, que o CAT, então, SX+, é 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 elevado aí ΔI menos. E aqui a gente usou uma convenção de que o coeficiente poderia ser negativo, poderia ser várias escolhas, né? Mas a gente usa a convenção de que o coeficiente do autovetor mais aqui na expansão do vetor da base é 1 sobre raiz de 2. Beleza? Bom, um exercício para vocês que é mostrar que esse estado aqui, escrito nessa forma, satisfaz então as condições de que o módulo dos produtos é 1 sobre raiz de 2. Isso é fácil, né? Mas só para vocês treinarem. E o SX-, a gente obteve o SX+, e o SX-, a gente pode escrever também da mesma base. O que a gente pode fazer? Repete o experimento, só que agora, ao invés de escolher no primeiro arranjo de Stern-Gellach, a gente usa no primeiro arranjo de Stern-Gellach, ao invés de usar o canal mais, a gente usa o canal menos. Mas a gente sabe que, independente de usar na direção X a saída mais ou a saída menos, a medida na direção Z, então se eu tenho a primeira medida na direção X, a medida na direção Z vai dar 50%, 50% também. Então, de novo, a gente vai obter que o módulo dos produtos, né, escalares vão ter que ser 1 sobre raiz de 2, só que tem um adicional aqui. Eu tenho que lembrar que o estado o estado SX-, ou seja, esse CAT SX- tem que ser ortogonal a SX+. Então, para vocês fazerem esse exercício, mostrar que uma das
formas da gente escrever isso é escrever o SX menos como sendo 1 sobre raiz de 2 vezes o ket mais, menos 1 sobre raiz de 2 é elevado aí delta 1 menos, tá? E de novo a gente usou a convenção de adotar a componente do vetor da base mais como sendo positivo, que na prática significa basicamente escolher qual é a orientação do eixo, né, no espaço vetorial. Seria, por exemplo, se eu tenho um espaço tridimensional, dizer o versor I é para cá, não, o versor I é para lá. Né? É para lá ou é para cá? É uma escolha, né, que a gente faz, tá certo? Quando eu escolho o I, aí eu tenho duas possibilidades para escolher o J, e ao escolher o J, o K está definido, né? Porque I vetor J tem que dar K, né? Então, mas, enfim, aqui tem sempre uma arbitrariedade na escolha da primeira orientação, e a gente usa a convenção de escolher positivo. Com essas informações, então, a gente pode escrever o operador SX, né? Por quê? Porque, lembrando que o operador, ele é o A, né? Um operador A qualquer, na sua base própria, ele é escrito como a soma em A' do alto valor vezes o produto externo dos seus autovetores. Então, quem vai ser o SX? Os autovalores são 2, mais H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2. Então, quais são os dois estados que vão entrar nessa somatória? Um vai ser o SX+, e o outro o SX-, né? E o sinal menos aqui é porque aqui é associado ao alto valor H cortado sobre 2, aqui é menos H cortado sobre 2. Então, a gente já tem como escrever quem seria o operador SX, ou seja, da componente X, na base, né, dele próprio. Agora, se a gente quer escrever na base formada pelos autovetores de SZ, eu vou substituir no lugar do SX, do BRA SX+, do ket, aliás, do ket SX+, do BRA SX+, do ket SX- e do BRA SX-, quem são eles, né? Por exemplo, esse aqui é o ket SX+, esse aqui é o BRA, né? Lembrando que aqui é o BRA, quando o dual eu tenho que pegar o complexo conjugado da constante, por isso tem um sinal menos aqui, e assim por diante, né? E agora eu faço todos os produtos aí, né, gente? É só abrir todas as contas, esse vezes, organiza tudo, tá aqui. Coloquei H cortado sobre 2 em evidência e já separei, não separei nada ainda, só fiz todos os produtos. Agora, se a gente olhar isso aqui, né, essa expressão aqui, vou deixar para vocês, a gente pode juntar os termos, a gente mostra então que o SX vai ser, então para vocês desenvolverem essa continha toda aqui, que o SX então vai ser H cortado sobre 2 elevado a menos I delta 1, o BRA mais ket menos, elevado aí delta 1, BRA menos ket, ou ket menos BRA mais. Tá certo? Se a gente repete tudo para o SY, ou seja, monta de novo o arranjo de Stern-Gerlach, só que agora ao invés de pôr o primeiro arranjo de Stern-Gerlach na direção X, eu coloco na direção Y. E repito o experimento. Não tem motivo nenhum para quando colocar o outro na direção Z, não ter 50% na direção Z do mesmo jeito, né? Então, de novo, mesma coisa. Seleciono primeiro, o primeiro arranjo seleciono o SY positivo. Depois o SY negativo, calcula quem são os autovetores SY menos SY mais, escreve o operador, enfim. Se fizer isso, a gente obtém que o autovetor SY mais menos é 1 sobre a raiz de 2 mais menos 1 sobre a raiz de 2 é elevado aí delta 2, agora uma fase diferente, né? E o ket menos, os autovetores de SZ, e o operador SY também escrito dessa forma. Que era o que era esperado, já que o sistema deve ser quem a gente está chamando de X ou Y, né? Se eu escolho a direção Z, quem eu chamo a direção X ou de Y é arbitrário, né? Então, que é invariante por uma rotação dos eixos. E a pergunta é, será que existe uma fase da gente determinar, uma forma, aliás, da gente determinar quem são essas fases, delta 1 e delta 2? Tem sim. Basta agora a gente usar um novo experimento de Stern-Gerlach com uma configuração um pouco diferente.
Então, nós vamos supor que a gente tem um conjunto de átomos com orientação aleatória do spin e que inicialmente a gente faz uma filtragem na direção x. Então, de novo, o primeiro arranjo a gente coloca na direção x. Em seguida, a gente instala um outro agora na direção y. E, de novo, vai ter 50% para a direção y, para a direção x. O feixe que emerge do primeiro arranjo de Stern-Gerlach tem igual probabilidade SX mais ou menos H cortado sobre 2. E independente de qual dos feixes que eu escolho aqui, que eu filtro no início, o feixe filtrado, ao passar pelo segundo arranjo de Stern-Gerlach, também vai ter probabilidade igual de SY mais ou menos H cortado sobre 2. Tá? E a exemplo do que a gente fez no caso anterior, a gente escreve as probabilidades, né? Então, a probabilidade de obter o SY mais menos, né? Depois, com o feixe inicial em SX mais, ou com o feixe inicial em SX menos, é sempre 1 sobre raiz de 2. Substitui quem é SX e SY na base formada pelos autovetores de SZ. E dessa substituição, e aqui é um exercício para vocês provarem também, né? A gente obtém essa relação. E aí eu tenho que 1 sobre raiz de 2 tem que ser igual ao meio módulo desse número complexo. Que só é satisfeito se essa fase aqui, ΔI menos ΔI, for mais ou menos π sobre 2. E aí eu vou deixar para vocês provarem que isso aqui é verdade. Tá? Então, todas essas continhas aqui abrirem e mostrar que esse lado de cá só vira 1 sobre raiz de 2 se a diferença ΔI menos ΔI for mais ou menos π sobre 2. Tá? Muito bem. E com isso, a gente define o que definirá, então, as componentes ou os elementos de matriz, né, de SX mais ou menos, SY mais ou menos na base mais menos, formada pelos autovetores de SZ, é a escolha que a gente fizer agora da fase ΔI e ΔI. Com a restrição de que qualquer que seja a escolha que a gente faça para ΔI e ΔI, a diferença entre elas tem que ser mais ou menos π sobre 2. Tá? E como o ΔI menos ΔI tem que ser mais ou menos π sobre 2, se eu escolho o ΔI de forma que o SX é real, puramente real, o SY vai ter uma parte imaginária. E vice-versa. Né? Então, uma escolha possível é fazer ΔI igual a 0 e ΔI igual a π sobre 2. E no capítulo 3 a gente vai ver um motivo para essa escolha. Né? Que satisfaz a condição que a diferença ΔI menos ΔI tem que ser π sobre 2. Né? Por enquanto, vamos considerar isso como uma escolha possível. Né? E depois a gente vê lá no capítulo 3 o motivo de ter que ser, na verdade, isso aqui. Né? Então, com essa escolha, como ΔI é 0, então o SX mais menos, né, os autovetores então, de SX vão ser 1 sobre raiz de 2, ket mais ou menos 1 sobre raiz de 2, ket menos, e o SY 1 sobre raiz de 2, e agora, como o ΔI é π sobre 2, fica elevado a i π sobre 2, que vai dar i, né? A parte em cosseno de θ é 0, e a parte em seno de θ é 1, então fica i, né? Fica aí, tá certo? E o que significa que se a gente usa aquela ideia de que os autovetores de SZ podem ser representados por esses vetores linha, vetores coluna aqui, então eu posso perguntar qual é a representação matricial então do SX mais menos. É só substituir no lugar do ket menos a sua representação, e eu posso ter a representação matricial, né? Então, fazendo isso, a gente obtém que a representação matricial do SX mais menos é 1 sobre raiz de 2, 1 mais ou menos 1, e do SY mais menos é 1 sobre raiz de 2, 1 mais ou menos i. Né? E isso aqui agora representa exatamente os diferentes estados após as medidas
após fazer um átomo, os átomos de prata passarem por uma região de campo magnético, né? Eu sei que eu vou, a depender da orientação que eu coloco no meu arranjo de Stern-Gerlach, eu vou selecionar um desses estados aqui, né? Ou os autovetores de SZ, né? Ou os estados bem definidos na direção SX ou SY, tá certo? Então, com isso a gente tem então já uma forma de escrever os diferentes vetores estados lá do experimento que a gente fez nas primeiras aulas. E agora a gente pode reescrever os operadores, né, com a escolha que a gente fez dos deltas. Como delta 1 é 0, então o operador SX, então, nessa escolha, fica H cortado sobre 2 esse produto. E como delta 2 é π sobre 2, então a gente tem também já os operadores SX e SY na base formada pelos autovetores de SZ. Né? E aí, lembrando que o S+, né? Lembra que a gente falou numa aula anterior dos operadores S+, e S-, que o S+, é H cortado, produto externo, mais, menos, e o S-, o produto H cortado, o produto externo, menos, mais. A gente pode escrever, então, que o S+, vai ser SX mais I, SY, só fazer a continha, né, de trás para frente, né? Faz a substituição. Ou faz daqui para lá, né? Por exemplo, calcula SX mais ISY. Se a gente fizer essa continha aqui, vai ver que dá exatamente S+. E SX menos ISY vai dar o operador S-, que são aqueles operadores que fazia subir e descer, fazia o spin mudar de orientação, né? Tá certo? Então a gente obtém que os operadores S mais menos é SX mais ou menos ISY. Tá certo? Então, como o SX é H cortado sobre 2, né? Então aqui, os dois operadores que a gente já definiu, são operadores hermitianos e seus autovalores na base SX mais menos e SX ou, né, SY mais ou menos são reais. E lembrando dessas relações que a gente obteve com os operadores, né, o resultado dos experimentos sequenciais, né, combinando os postulados da mecânica quântica, nos permitiram definir, então, os autocats e os operadores em x e em y. Então, usando os resultados dos experimentos e usando já um pouquinho do nosso formalismo de Dirac, né, da mecânica quântica, e usando o fato de que o SX, o SY e o SZ são operadores hermitianos porque representam grandezas físicas mensuráveis, a gente já conseguiu escrever um bocado de coisa sobre os diferentes estados do spin. Então, né? Vou encerrar por aqui. Essa aula já ficou um pouquinho comprida, então até uma próxima aula, pessoal. Valeu!